Canta bem alto a tua voz e declare isso ao Rei essa noite. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá a oportunidade nesta noite de glorificar, engrandecer e exaltar a Deus, e aqui também compartilhar nossas ideias, nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é muito interessante tudo isso se ver na nossa vida com a devida exatidão dos ensinamentos sagrados ao qual Deus tem nos oportunizado pela sua sagrada palavra, amém? Eu creio que o texto dessa noite vai ser um texto muito interessante para todos nós, para que haja uma evolução, uma progressão em direção ao reino de Deus, uma vez que nós sabemos que algumas declarações são muito objetivas no primeiro momento, mas o que nós vemos é que ano após ano os homens têm se distanciado demasiadamente do reino de Deus, amém? Gostaria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias na epístola de 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, amém, irmãos? 1 João, capítulo 4, eu vou ler o verso 4 e o verso 5 em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Amém? Deus tem nos dado graça, irmãos, para evoluirmos e trazermos assim vários pensamentos segundo a graça do Senhor em degraus constantes. Pois a palavra de Deus diz de uma forma muito gloriosa nessa introdução da palavra. Eu gostaria que os irmãos trouxessem a esse pensamento também o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz bem claro: eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Então, o que significa que essa palavra ela está cobrindo a nossa fé diante do entendimento que ele veio separar as pessoas, ou seja, quem é da família da fé para o lado direito e quem não é para o lado esquerdo, e assim podemos entender que o Senhor não veio trazer paz. Dentro desse escrito progressivo, nós observamos que nos dias de hoje existem inúmeros outros falsos ensinamentos, e nós devemos estar com o devido discernimento em dia para acompanhar as razões da Bíblia Sagrada em todo o tempo, acompanhando também o que diz a Escritura Sagrada sobre essas posições, ao qual nos dão a certeza, a confiança e a fé de que estamos no caminho certo. E por que eu digo isso? Porque desde os dias passados, pelas profecias, o próprio Deus vem alertando o seu povo sobre a questão dos falsos ensinamentos ou dos falsos profetas que já estavam e estão nos dias de hoje de uma forma muito mais elevada, em um nível muito intenso, para que assim se cumpram as Escrituras Sagradas. Todavia, é necessário que nós, como irmãos, como igreja em Cristo Jesus, possamos atentar por esse assunto de uma forma mais coesa, de uma forma mais, digamos assim, sábia. Por quê? Porque em todos os lugares nós vamos encontrar algumas declarações que sustentam a progressão, a prosperidade dos falsos profetas sobre a face da terra. Então, como ouvimos alguns comentários, nós vemos algumas pessoas conversarem conosco e é muito comum as pessoas citarem algumas palavras que já fazem parte da conveniência do homem e não da Escritura Sagrada de Deus. Então, é muito comum as pessoas dizerem: Deus só quer o coração. O outro vem e diz: eu tenho fé. O outro vai e diz que, na verdade, Deus é mais. E começam a trazer essas
declarações que estão infundadas na palavra de Deus. E outros dizem até mesmo que todos nós somos filhos de Deus e não há quem consiga mostrar para ele que na verdade não é. Então, o que nós observamos com essas declarações é que os falsos profetas, eles vão trazendo não tão somente aquilo que é conveniente a eles, mas aqueles que os seguem também têm o mesmo parâmetro de pensamento. Então nós vamos trazer hoje, à luz da palavra de Deus, o que Deus fala a respeito dos falsos profetas, o que Deus fala a respeito dos falsos ensinos, das falsas declarações, e por que isso é muito importante para todos nós. Para evitar que eu, você e todos nós, toda a família da fé, produza um caminho em vão. E por que nós devemos entender isso de uma forma muito clara? A palavra de Deus, irmãos, ela é sábia e verdadeira, e em inúmeros escritos sagrados, nós vemos que os profetas, até mesmo os apóstolos, eles perseveram em viver a palavra de Deus. Aquele que é falso profeta, ele não busca viver a palavra de Deus. Ele é uma pessoa que busca viver a conveniência dele, por ser até mesmo ele uma pessoa que procede no mundo. O falso profeta, ele procede no mundo. Então, lá na frente, eu espero que Deus abra a porta da palavra e possa nos dar, através desta introdução, uma palavra magnífica, gloriosa, para que todos nós possamos sentir a alegria de servir a Deus, não segundo as nossas conveniências ou impulsos terrenos carnais, porque isso iria nos levar à condenação total. Porque se uma vez isso fosse assim, desejoso aos homens e pudesse proceder, não haveria necessidade de ter enviado o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, você iria fazer o que você achasse melhor, eu também, então não precisava do Espírito Sagrado e muito menos da soberana palavra ser construída por Deus. Mas aqui nós vemos um texto sagrado, ao qual Deus nos deu pela sua infinita misericórdia e bondade. Ele diz assim, João está falando pelo Espírito Santo de Deus: filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas. Então você observa o seguinte, irmãos: um falso profeta é alguém que caminha no engano, e caminha então enganoso, e a Bíblia diz que o filho o mentiroso, ele é filho do diabo. Então o que acontece? Todas as vezes nós vemos algumas coisas que não têm a devida percepção e da palavra do Senhor, não está atribuída a sua verdade, nós devemos trazer em nossos corações uma sagacidade espiritual de ver que isso tem muita gravidade para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui, ele está dizendo aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. O que é vencer um falso profeta? É vencer os ensinamentos errôneos ao qual nos trazem conveniência no primeiro momento, mas quando confrontados com a verdade de Deus, nós observamos o seguinte: isso se trata de uma mentira, se trata de um engano, a procedência é maligna, logo é reprovada por Deus. Os falsos profetas, eles desejam que os seus pensamentos terrenos temporais prosperem, não segundo a conveniência da Escritura Sagrada, mas segundo a conveniência das suas imaginações e das suas conveniências temporais. É por isso que nós temos visto muitas igrejas que têm nome de igreja, professam o nome de Deus, mas se você colocar a Bíblia Sagrada como regra de fé, eles estão completamente distantes, anos-luz distantes, mas o grande problema que nos mostra é que eles assim imaginam que estão com a solidez do conhecimento, e muitos, por serem direcionados a esse procedimento de um falso profeta, estão aí achando que também está tudo certo. Importa que Deus quer o coração e tudo, na verdade, se resolve de uma forma segundo a conveniência terrena temporal, que os falsos profetas assim proclamam, e a Bíblia nos diz aqui que eles, na verdade, devem ser reprovados. Por quê? Porque ele está dizendo aqui: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então os falsos profetas precisam ser vencidos. Por quê? Porque eles são uma coisa abominável a Deus. Eles são coisas que, na verdade, eles prosperam em seus ensinamentos errôneos na contramão de Deus. Então, quando você fala de falso profeta, você está falando de alguém que deve ser repudiado, deve ser rejeitado. Por quê? Porque os próprios escritos sagrados nos orientam que nós devemos rejeitar tais coisas porque elas não procedem de Deus. Na parte B do verso diz assim: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Então, você observa o seguinte, irmãos, nós trazemos dentro da nossa vida, toda a igreja, traz a presença do Espírito Santo de Deus como a obra maior que esteja dentro da sua própria vida. É muito comum a gente ver falar sobre a pregação que diz que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Por quê? Porque o reino de Deus inicialmente está pautado na fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus Cristo disse bem claro, confirmando tal palavra: se a vossa fé for do tamanho, de um tamanho de mostarda, de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para lá e passará. Por quê? Porque diante do reino de Deus, a pessoa tem uma ligação em que o próprio Espírito de Deus sela aquela pessoa, ela tem fé. Ainda que seja pouca, ou média, ou muita, mas ela tem fé. Então o próprio Deus faz um reconhecimento, sabe, espiritual, extraordinário, pois a Bíblia diz: tudo que for ligado na terra será ligado no céu. O que nós vemos aqui, irmãos, é que dentro das tratativas espirituais desse capítulo, há uma série de situações em que Deus deseja que a igreja caminhe confiada, com entendimento de Deus. Porque ele está falando aqui de uma forma, no capítulo 4, porque é maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, veja bem, nós sabemos que Deus está na nossa vida para ser trazido, assim, resultados compatíveis com a realidade de Deus. Então, se temos um Deus, temos que ter, inicialmente, discernimento. Então, o propósito dessa palavra é mostrar para os irmãos, para mostrar para a igreja, para mostrar para o mundo, que nós temos discernimento de entender quando o homem está com a devida exaustão, com o devido cansaço, mas também quando o homem está, sabe, repleto de demônios e repleto de Satanás a seu serviço, fazendo a obra contraditória a Deus. E por que isso é importante? Porque todas as vezes que um homem caminha sabiamente, ele vai encontrar exatamente essas coisas na vida diária dele. Ele vai encontrar o cansaço, a fadiga, a pequena força, a pequena fé. Mas ele vai encontrar, normalmente, diante da vida espiritual, Satanás e seus demônios tramando contra os ensinamentos de Deus, para que assim possa fazer um novo povo que é contraditório a Deus. O que não é raro você encontrar sempre pessoas anti-Messias ou anticristo. Há pessoas que eu quero isso da parte de Deus, isso, como certa ocasião pegou o nosso amado irmão Douglas, trazendo a referência as iguarias e a escolha que a pessoa faz. Por quê? Porque ela é anticristo mesmo, ela é anti-Messias. Ela quer as coisas que sejam convenientes e assim também procedem os falsos profetas. Nos ensinos sagrados de Deus, nós observamos aqui uma coisa muito interessante, a parte crucial dessa mensagem. A Bíblia nos mostra que os falsos profetas, eles procedem do mundo. No verso 5 diz assim: eles procedem do mundo. O que quer dizer isso, irmãos? Um falso profeta é uma pessoa que ela não foi regenerada por Deus. Ela nunca nasceu de novo. É uma pessoa que, ainda que esteja entrelaçada com as coisas de Deus, ela não nasceu de novo. E por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Os falsos profetas, pela Escritura Sagrada de Deus, eles não nasceram de novo. E se eles não nasceram de novo, os pensamentos, as razões e todas as suas afeições que estão no seu coração, elas estão ligadas ao mundo. Elas não estão ligadas a Deus. Porque o homem que não conhece a Deus, todas as razões dele estão ligadas às coisas terrenas temporais. Ele quer saber de casa, de apartamento, ele quer saber de ficar rico, milionário, como se nada fosse acontecer, nada nunca na vida dele, porque ele não vai morrer. Então ele corre 24 horas na vida dele, atrás de carro, casa, apartamento, filhos, mulher, uma vida de idolatria para formar então a família dele, que nunca vai morrer, então ele fica atrelado para as coisas. O falso profeta é alguém que procede do mundo. E as pessoas que procedem do mundo têm os pensamentos semelhantes aos falsos profetas. Por quê? Porque o falso profeta, ele não se baseia nas escrituras sagradas, ao qual nós temos a soberania de Deus. Ele se baseia na sua pessoalidade humana, nas suas imaginações e dos seus desejos carnais. Então isso é muito importante você saber ter o discernimento, que às vezes você vê igrejas lotadas de pessoas. Ali não são pessoas, irmãos, que estão convertidas. A Bíblia diz que os falsos profetas, eles procedem do mundo. Ora, se eles procedem do mundo, eles trazem os desejos,
as paixões, o entendimento, como o mundano traz. O mundano, se você começa a falar com ele sobre que ele vai morrer, ele diz assim para você: não fala disso não, vamos falar de coisas boas. Como se falasse da morte fosse uma mentira. O mundano não tem o prazer que nós temos na Sagrada Escritura de dobrar os joelhos, ainda que ele seja, na verdade, ensinado por um falso profeta. Tudo que ele quer é se desvencilhar da palavra, da sã doutrina de Deus. Porque o que identifica um homem, se ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, é se ele está atrelado à sã doutrina de Deus. Lá na frente nós vamos ver isso para ratificar aquilo que eu estou falando aqui. Por quê? Porque quando nós olhamos para essa situação, nós vemos o quê? Que eles procedem do mundo. Aí ali uma vírgula diz: por essa razão falam da parte do mundo. Então o falso profeta, na imaginação dele, ele entende tão quanto as pessoas do mundo falam a respeito de Deus. Porque as pessoas que não têm conhecimento de Deus, elas falam segundo o seu próprio achismo temporal. Eles falam segundo a sua própria conveniência temporal. Eu acho que Deus não vai fazer isso com ninguém, então Deus não vai levar ninguém para o inferno. Eu acho que Deus é muito bom, então Deus é amor. Que isso? Você está falando uma coisa que não convém. Ou seja, ele separa algumas situações da palavra em especial e ele vai, na verdade, proferir aquilo que aprendemos em teologia, em que diz que texto fora de contexto é pretexto. Então, o que acontece? Eles continuamente vão esbarrar e se desvencilhar das verdades de Deus. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós começamos a observar, irmãos, que Deus é uma pessoa que é totalmente o desejo do coração dele de nós prosseguirmos nas verdades de Deus. Os falsos profetas, eles na verdade trabalham, vivem dentro da sua conveniência e tem sempre um sentimento exagerado de grande vitória, de grande luta, de brilhantes vitórias. Por quê? Porque eles andam em caminhos opostos a Cristo e se aquele caminho oposto triunfar, é lógico que ele vai dizer: veja, que nós estamos certos e que a linha daqueles que estão seguindo as Escrituras Sagradas estão no exagero, quando na verdade eles estão completamente na contramão de Deus. Na verdade, o que o falso profeta diz e procura, ele procura o que o mundo procura, ou seja, o mundo procura receber as coisas de uma forma de bênçãos, vitória, via oposição de Jesus Cristo e as suas doutrinas. Então, se alguma coisa desse jeito for triunfante para eles, os falsos profetas cada vez mais se fortalecem, dizendo: veja, não precisa tudo aquilo ao qual eles falam na palavra. Então, eles agridem a palavra quando aqueles que assim seguem como os santos de Deus falam da sã doutrina. Por quê? Porque a sã doutrina, irmãos, é o caminho ensinado por Deus. Olha, se Deus não fosse necessária essa doutrina, Jesus Cristo não ia perder o seu tempo ficando aqui, fazendo todo o tempo ministerial da sua vida, de 30 anos de ensinamento sobre a face da terra, encarnado, e a Bíblia diz então que ele ensinou o Evangelho do Reino, ou seja, a sã doutrina. E nós olhamos aqui e vemos que existem muitas ausências da parte dos falsos profetas com relação aos ensinos, porque ele está dizendo aqui no verso 5 ainda: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo vos ouve. Por que o mundo vos ouve? Porque o direcionamento dos falsos profetas, ou seja, dos falsos ensinos, ele está voltado exatamente para aquilo que o mundo, na verdade, não quer ouvir. Então é muito comum você ouvir uma pregação do falso profeta, ele dizendo sobre prosperidade, ele dizendo que você vai receber muita vitória, você vai comprar a sua casa própria amanhã. Então ele faz várias campanhas voltadas no contraditório daquilo que são os ensinamentos de Deus. E nós observamos aqui o seguinte: e o mundo os ouve. Por que o mundo os ouve? Porque o mundo só pensa nisso. O mundo pensa que eles vão chegar a 250 anos de idade e que nunca vão morrer, então não há necessidade de pensar na morte e muito menos dar importância aos escritos de Deus. Mas aquele que vive segundo a palavra de Deus, ele busca em Deus um entendimento segundo a Escritura Sagrada. O próprio apóstolo Paulo faz uma defesa extraordinária sobre esse assunto. E por quê? Porque os santos de Deus, irmãos, eles buscam a verdade escriturada de forma genuína e bíblica. Então, é muito comum nós falarmos entre nós sobre a morte sacrificial de Jesus Cristo, sobre nós falarmos sobre a ascensão de Jesus Cristo, sobre a crucificação, sobre toda aquela provisão sagrada, separada nos Escritos Sagrados, e ao qual Deus compila a Escritura no meu coração, no coração de todos nós. Então nós caminhamos o quê? Com o entendimento da morte sacrificial, com o entendimento da obra de crucificação, a obra de redenção, a obra ao qual Deus levou a Jesus Cristo aos céus, que é a ascensão ao céu. Eles não têm esse entendimento. O entendimento deles é que podem fazer o que quer com a vida
como se não houvesse dor no mundo e que depois vão chegar num paraíso. Ou seja, o que eles vivem, segundo os falsos profetas, não está escriturado em lugar nenhum. É uma imaginação ao qual eles degustam dia e noite e assim vão vivendo, mas na verdade a Bíblia fala sobre o que eles vão encontrar lá na frente. Mas trazendo aqui a oportunidade desse assunto, eu vou abrir aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que é uma palavra muito interessante, muito brilhante, para poder corroborar o que eu falei acerca da sã doutrina, que é o nosso caminho dado e direcionado por Deus. No capítulo 4, eu vou ler o verso primeiro, apenas o verso 3, 4 e 3. Capítulo 4, verso 3, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então você observa o seguinte: os falsos profetas, eles vão vivendo uma vida de entretenimento e uma vida de engano e uma vida de falsidade. Até porque a própria previsão da palavra de Deus nos leva que eles não darão ouvidos a essa doutrina. E é muito comum você entrar dentro de uma igreja, que seria muito normal as pessoas consultarem a palavra de Deus para cobrir os devidos atos, os devidos feitos, mas não, eles inventam tantas coisas que foram implantadas pelos ensinos heréticos, pelos ensinos idólatras, pelos ensinos que são completamente contraditórios a Deus, que você não encontra a Escritura Sagrada, você encontra a conveniência terrena, temporal, sabe, de um homem perdido, de um homem lançado às paixões temporais. Então isso é importante que nós possamos trazer ao nosso coração, porque a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não, essa parte realmente não existe, que as pessoas falam, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós observamos o seguinte: quando nós tratamos de falsos profetas, nós olhamos então para uma situação que deve ser mais cautelosa para a nossa vida. Por quê? Porque às vezes as pessoas imaginam, mas pastor, são famílias e famílias. Sim, são famílias e famílias que são levadas para conveniência temporal, tão como também os falsos profetas assim fazem. Então nós temos hoje inúmeros ensinamentos heréticos, ensinamentos que são dados por homens ímpios, porque um falso profeta, irmão, é um homem do mundo. E quem procede do mundo como homem? São pagãos, são ímpios, são pessoas mundanas. E os seus ouvintes também que ali estão, a Bíblia diz também bem claro que os ouvintes dos falsos profetas também são mundanos. É impressionante como essa palavra tem uma coalizão muito forte aos nossos ensinamentos. Você observa que na parte B diz assim, que no verso 5 do 1 João, o capítulo inicial. No capítulo 4, verso 5, eu ainda não saí dele, ele diz assim: eles falam da parte do mundo. Tudo bem, porque os profetas, eles são, na verdade, oriundos do mundo. E agora bem, e o mundo os ouve. Quem é que vai ouvir esses homens, irmãos? Eles são simpatizantes da injustiça, eles são mundanos, eles são terrenos temporais e que não têm compromisso absolutamente nada com Deus. Eles querem viver uma vida segundo as suas conveniências humanas e segundo os seus erros e acham que vão entrar pelo céu. Eu não sei se vão entrar pelo esgoto ou pelo telhado, mas a Bíblia diz que tem que passar pela porta, e a porta é Jesus Cristo. Agora, para onde eles vão, na verdade, dar o jeito deles, eu não sei. Eu sei pela Escritura Sagrada que só há um caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, Filho de Deus. E nessa palavra aqui, a Bíblia mostra bem claro, e o mundo os ouve. Quem são, na verdade, os ouvintes dos falsos profetas? São ímpios, são mundanos, são pessoas que rejeitam a Deus. Então essas igrejas estão abarrotadas, não de cristãos, como você pensa às vezes, mas eles não são cristãos. A Bíblia está dizendo, eles são ímpios, são mundanos, são pagãos, são ateus, pessoas que rejeitam a Deus. Assim como um falso profeta não tem compromisso com a Escritura Sagrada, assim também multidões e multidões de pessoas que estão seguindo os falsos profetas são semelhantemente a eles. Eles também não desejam seguir os Escritos Sagrados, como nós aqui aprendemos na Palavra de Deus. Eles desejam seguir as suas conveniências humanas. E dentro de um conceito
da palavra de Deus, isso é muito importante, porque no verso 6 aqui, a Bíblia diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Pois é, meus irmãos, se nós temos os Escritos Sagrados, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo anterior que eu li, acerca, acerca das próprias razões em que trazem aqui a sã doutrina, em que é fundamental, ele mostra aqui na palavra, no 2 Timóteo capítulo 3, ele diz assim para Timóteo, no verso 14, olha o que o apóstolo Paulo fala, ensinando ao jovem Timóteo sobre a Escritura Sagrada. Olha o que ele está dizendo: tu, porém, verso 14, 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, então sabendo a origem. Aí no verso 15 ele diz que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora veja bem, olha que coisa extraordinária e brilhante, o verso 16, para corroborar o entendimento que nós temos que seguir, sabe, os Escritos Sagrados. No verso 16 ele diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, mas bem, ele está dizendo toda a Escritura é inspirada por Deus. Então nós estamos aqui não querendo disputar as nossas conveniências humanas e dizer que o lado A é tão quanto errado quanto o lado B. Não, nós temos uma base bíblica, uma regra de fé escriturada por mais de 1.600 anos e que perdura até o dia de hoje. Várias gerações já vieram, já se foram. Nós sabemos que a nossa Bíblia Sagrada já foi combatida, já foi tida como obra ao qual não deveria estar no meio da terra, todavia permanece para sempre. Porque quem são os homens para que possam então remover as Escrituras Sagradas de dentro do planeta Terra? Não foram assim com as gerações passadas, que fizeram várias rebeliões, várias questões para destruir a Bíblia Sagrada, como tem vários hoje, até hoje, sobem tantos no Planalto, e sobem tantos lá, até mesmo nas câmaras, desejando destruir, mas é apenas, sabe, uma manifestação de esperneio terreno temporal, que assim como outros do passado, em meio aos reis, em meio às outras espécies humanas, em meio às outras situações de classificação humana, desculpe, eles tentaram, sabe, destruir essa palavra. E eu vejo que a Bíblia nos dá uma situação muito gloriosa de esclarecer que os falsos profetas, eles são ensinos, irmãos, que devem ser abolidos do nosso meio, e nós devemos, então, procurar a nossa saída em Jesus Cristo com a sã doutrina. Dentro desse capítulo aqui, Paulo ratifica, eu já li uma vez passada, vou ler novamente, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que a igreja de hoje não quer? Ninguém quer se acertar com Deus de uma forma a viver segundo a conveniência de Deus. Ninguém quer andar vestido segundo uma ordem de decência. Então as pessoas querem andar, sabe, como se tivesse um livre-arbítrio. Na verdade, livre-arbítrio não pode existir. Se fosse assim, você iria arbitrar tudo para a sua vida, dentro das conveniências terrenas temporais, e você ia ser bem-sucedido, quando na verdade Deus nos dá uma direção para toda a nossa vida, seja na família, seja no nosso trabalho, seja com os filhos, seja com a mulher, seja com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, dos prescritos sagrados, eles nos trazem uma orientação magnífica. Os falsos profetas desejam viver uma vida em direção ao caminho de morte, porque a Bíblia diz: se vós seguis o caminho e as obras da carne, morrereis. E o que o falso profeta segue? O falso profeta segue uma conveniência à carne e não aos prescritos de Deus. Então, essa palavra é muito interessante para que nós, quando olhamos assim para qualquer igreja e olhamos e possamos olhar continuamente com um olhar espiritual, entendendo aonde você está dentro desta participação espiritual ao qual Jesus Cristo tem nos ensinado,
do livro de Gênesis até o Apocalipse, temos aprendido magnificamente com Deus que o que nós devemos nos levar não são as nossas conveniências humanas, terrenas, temporais, passageiras, mas nós devemos nos lançar às verdades escrituradas segundo a orientação da palavra de Deus. Falsos profetas, lamentavelmente, têm levado milhões a caminhos errôneos, mas também muitos, na verdade, eu creio, que abandonam esse caminho errôneo e vão para a verdade de Deus. Eu não quero dizer que todos que estão ali vão se perder. O que eu quero dizer é que alguns ainda se balançam, alguns ainda se veem e os olhos espirituais se abrem e eles saem do caminho da perdição. Agora tem muitos, irmãos, que só procuram exatamente essas coisas inconvenientes. Mas isso aí é uma matéria para um outro momento. Então eu observo que os irmãos devam assim ministrar em seus corações um olhar espiritual muito mais profundo. Por quê? Porque você observa que quando um falso profeta está trazendo uma determinada palavra, com raríssimas exceções, eles trazem uma citação dos escritos sagrados de Deus. Então, uma das características do falso profeta é trazer muitas alusões à própria conveniência terrena temporal dos seus discursos. Então, eles não se baseiam muito na Bíblia, eles se baseiam nos achismos pessoais. Então, nós observamos aqui que quando nós nos entregamos e temos a confiança devida em Deus, ela está baseada em quê? Na Sagrada Escritura. Por quê? Porque aqui foi o momento que Deus nos trouxe para que nós possamos assim meditar dia após dia na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. O que nós queremos não é nem um passo a mais para a esquerda, nem um passo para a direita, sabedores das nossas limitações humanas. Nós queremos trazer para todos os amados irmãos e para toda a igreja a importância de termos a nossa vida centralizada na Escritura Sagrada. Porque se, na verdade, nós olharmos e não tivermos a devida citação, nós vamos ficar perguntando, mas por que essas igrejas estão tão cheias? A Bíblia está mostrando bem claro. Eles, para o verso 5, novamente, memoriza tal palavra. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo vos ouve. Então, essas multidões de pessoas que você vê dentro das igrejas não são cristãos. Não são cristãos. O texto diz que eles procedem do mundo e falam por essa razão da parte do mundo e o mundo os ouve. Por que o mundo vos ouve? Porque eles nunca foram regenerados. Que Deus nos dê graça para digerir essa palavra, para entender todas as objeções, todas as observações ao qual a palavra de Deus nos orienta de forma gloriosa, magnífica, ao qual temos que ter o entendimento de quem são os falsos profetas, quem são os seus seguidores, quem são os que são qualificados como falsos profetas. É o que a Escritura desta noite nos traz em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos enriquecer com esse sagrado e precioso ensinamento. É o que rogo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.